Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos e eu quero levar ao seu coração uma meditação muito importante nesta oportunidade. E se encontra em Isaías capítulo de número 55, versículo de número 11, que nos diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus envia muitas palavras, palavras de advertências, como aconteceu no tempo pré-diluviano, mas os pré-diluvianos, com exceção de Noé e sua família, eles não atentaram para a palavra do Senhor, até que, lá em Gênesis 6:3, o Senhor fala assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Então, a palavra não voltou vazia. Por quê? Porque teve o juízo. Infelizmente, teve o juízo. Essa não era a primeira proposta do Senhor, não era que enviasse o juízo, não. Mas os pré-diluvianos estavam muito violentos, estavam muito insensíveis à voz do Senhor. E por um determinado período de tempo, Deus os avisou, enviou o seu Espírito, mas eles contenderam com o seu Espírito Santo. E hoje não é diferente, muitas pessoas contendem com Deus sem perceber, dentro da própria cabeça, quando o Senhor fala com o pecador e ele resiste ao Espírito de Deus. Não é à toa que está escrito em João 16:8, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence do pecado para mostrar que o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus, contra o próprio Deus. Pecado, justiça, porque pecar contra Deus é injustiça e obedecer a Deus é justiça. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O juízo fala de inferno, o juízo fala de uma perdição eterna. E o Senhor quer livrar as pessoas disso. A promessa de Deus para redimir a humanidade através de Cristo é uma promessa que nós não podemos de forma nenhuma esquecer. Diz aqui em Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na verdade, quando Isaías falou isto, ele profetizou algo que ainda não tinha acontecido, como se já tivesse acontecido. Mas por que assim? Porque Deus é soberano. Ele já sabia que isso iria acontecer. Então, quando o Espírito de Deus usou a boca de Isaías, era para simplesmente dizer que isso não tinha como não acontecer. E de fato aconteceu. Por isso ele usa o verbo no passado. Ele diz, ele foi ferido, mas ele não foi, seria ainda. Veja bem, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ainda não tinha sido moído pelas nossas iniquidades, seria ainda. Porém, aqui nessa profecia é de caráter totalmente divino. Já foi. É como se já tivesse acontecido. Que coisa interessante. Em Isaías 53:11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11. Ele não viu o trabalho da sua alma, isto é, da sua vida, do seu sacrifício? Eu, por exemplo, sou um exemplo. Eu, por exemplo, sou o fruto do trabalho do Senhor no Calvário. Por quê? Porque hoje creio no Senhor Jesus, sou seu discípulo, seu servo, seu adorador. E não somente eu, mas milhões e milhões e milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que coisa linda. Está dizendo que ele teria a natureza humana, porque está dizendo, um menino nos nasceu. E está dizendo que ele seria o filho unigênito de Deus, porque diz assim, um filho se nos deu. E está dizendo outra verdade interessante que nos revela esse versículo 6 de Isaías 9. Está dizendo que o principado está sobre os seus ombros. Que principado é esse? Príncipe da vida, príncipe da salvação, príncipe dos príncipes é o Senhor Jesus. E o seu nome será maravilhoso. Por quê? Ele iria operar maravilhas e continua operando, porque ele está redivivo. Conselheiro, quem melhor pode nos aconselhar a não ser o Senhor? Não é verdade? Ele tem um bom conselho que podemos ver através da sua palavra. E também Deus forte.
João capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Que coisa mais linda! Pai da eternidade. Isso significa que ele sempre existiu e nunca nasceu. Eu me refiro à essência do Cristo. O Cristo, como ser humano, ele passou a existir a partir do momento que, conforme diz Lucas capítulo 1, o Espírito Santo foi sobre a Virgem Maria e criou literalmente o corpo de Cristo. Cristo quer dizer ungido e com a natureza divina, que é o Emanuel, Isaías 7,14. Esse Cristo com a essência divina mesmo, o próprio Verbo encarnado, como diz o apóstolo João no capítulo 1 do seu Evangelho. Então, esse Cristo maravilhoso, ele é conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, mas também príncipe da paz. E ele, esse Cristo maravilhoso, com essa natureza dupla, que foi 100% humano e também 100% divino. Ele não deixou de ser Deus sendo humano, e não deixou de ser humano sendo Deus. Que coisa interessante, né? E isso tudo aconteceu para a glória do Senhor. Deus poderia simplesmente fazer de outra maneira, mas Ele próprio quis vir aqui e se tornou como homem, como pessoa humana. Mas só que tem um detalhezinho que nós não podemos esquecer. Vocês se lembram do Adão e Eva no Jardim do Éden? A Bíblia chama ele de primeiro Adão. O Senhor Deus Todo-Poderoso tinha um plano com esse primeiro Adão. Qual era o plano? Se Adão passasse no teste, mas infelizmente não passou, o teste da obediência, ele não seria expulso do Jardim do Éden. Não seria. E ele venceria a serpente logo no Jardim do Éden. Então, a batalha entre o diabo e o primeiro Adão, a serpente ou o diabo venceu o primeiro Adão. Então veio o último Adão, que é o Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O último Adão, que é o Senhor Jesus, ele veio para vencer Satanás ainda em carne. E depois também venceu no Calvário. Sim, ele venceu nos 2 rounds, nos 2 enfrentamentos ele venceu Satanás. Vamos falar do primeiro. Quando ele foi levado, conforme Mateus 4 relata, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele venceu o diabo nas 3 tentativas dele. Primeira tentativa, transformar as pedras em pães, e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra sai da boca do diabo, então ele não podia obedecer. Ele falou que sai da boca de Deus, não sai da boca de Deus, é assim do diabo. Então ele não aceitou a palavra do diabo. Depois levou no alto, no pináculo do templo, e falou: lança-te daqui abaixo, porque a teus anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece nenhum em teu pé em pedra, etc. E ele repreendeu o diabo. Então, segunda vitória. Terceira tentativa do diabo. Levou ele num alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e falou assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ele fez o diabo entender que o inimigo estava diante do seu próprio Criador, que ele não se enganasse. É como se ele dissesse nas entrelinhas: Satanás, você não está olhando para um homem simples, você está olhando para o Deus Criador que te criou lá no céu depois que você foi expulso. Eu te criei como querubim ungido e você foi expulso, e agora você está aqui querendo me tentar. Eu sou o teu Criador, então só a ele você vai dar culto. E ali Satanás foi vencido e envergonhado nessa terceira tentativa. Agora observe bem, o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, se tornou menor que os anjos para demonstrar o seu grande amor que ele tem pelos seres humanos, pelas suas criaturas. E ele, mesmo depois de morto, ressuscitou o terceiro dia. E quando ele ressuscitou, algo maravilhoso aconteceu. Primeiro, que ele foi até os discípulos que estavam reunidos, orando, e estando com as portas e janelas fechadas, ele entrou
E ainda disse para Tomé: coloca tuas mãos aqui, no teu dedo na minha mão, e vê se espírito tem carne e ossos como eu. E mostrou as suas feridas. Ele ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para os seus discípulos, apareceu para outras pessoas. Ele ainda ficou 40 dias sobre a terra. Depois da última Páscoa, que ele comemorou com os discípulos, ele permaneceu aparecendo para pessoas específicas em ocasiões específicas durante 40 dias. E a última aparição foi no Monte das Oliveiras, quando ele ali estava cercado de cerca de aproximadamente 500 pessoas, 500 discípulos. E ele deu as últimas instruções que estão registradas em Mateus 28, versículos 19 e 20, Marcos 16, 15 em diante e Lucas 24, 45 em diante. Nessas três últimas, eu quero citar somente a de Lucas capítulo 24, 45, quando ele diz: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E no versículo 49 ele diz: e eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A princípio tínhamos 500 discípulos, e com o passar dos dias, até chegar no dia de Pentecostes, que foi 10 dias após o 40º dia de sua ressurreição, quando ele ascendeu ao céu, eles ficaram ali orando, buscando o revestimento de poder. Só que começou 500, e no dia do revestimento de poder, no dia de Pentecostes, só havia 120. Mostra que 380 desistiram. Isso nos extrai uma lição preciosa, que nós temos que ser persistentes. Muitas pessoas hoje não são batizadas no Espírito Santo, mesmo crendo, porque não estão buscando como deveriam. E o que é que motiva uma pessoa a buscar o batismo no Espírito Santo? Primeiro, a promessa que o próprio Senhor Jesus fez. Segundo, lendo a Bíblia, nos mostra que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, ele ensina que nós devemos de buscar o batismo no Espírito Santo para que, quando isto acontecer, possamos falar em línguas estranhas. E essas línguas estranhas, ela é uma língua, um idioma privado entre você, entre eu e o Pai. Amém? Não é a língua dos anjos, não se trata de idiomas terrenos, ok? Se trata de uma língua ou línguas estranhas, porque são estranhas aos anjos, são estranhas aos demônios, são estranhas ao homem. Porém, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, tem essa língua privada. É necessário que busquemos, e depois busquemos também a interpretação de línguas, o dom de interpretação de línguas. Que línguas são essas? As línguas estranhas. Pois bem, agora nós vamos ver o cumprimento da promessa de redenção para todos que creem no Senhor Jesus. O cumprimento. Como é isso? Em Romanos 4, 25 está escrito assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Isso fala que o que foi prometido lá em Gênesis 3 e 15 está se cumprindo conforme diz Romanos 4, 25. Ele foi entregue pelos nossos pecados, correto? Como foi isso? Calvário. E ressuscitou para nossa justificação. O que significa isso? Significa que quando ele ressuscitou, ele nos justificou. Se ele não ressuscitasse, nem o sacrifício dele no Calvário teria valor, teria crédito perante Deus. Entende? Então foi necessário que ele ressuscitasse, pois a ressurreição deu validade ao sacrifício da cruz. Romanos 3, 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que isso significa? Significa que nós, quando estávamos na vida do pecado antes de Cristo, ele estava vendo tudo e ainda assim ele teve paciência, pois ele conhecia e sabia do nosso futuro, que nós iríamos aceitá-lo, e por causa desse motivo, então somente desse motivo, ele teve paciência e até, inclusive, nos guardou, nos protegeu. Será que tem versículo na Bíblia
que afirma isso? Tem. É João, capítulo 17, versículo 20. Eu falei João, capítulo 17, versículo 20. Então, é necessário que nós saibamos de como a palavra de Deus nos ajuda a compreender os planos benéficos de Deus para com cada um de nós. Mas Deus, Romanos 5,8, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É claro que aqui se refere ao período antes de Cristo e não depois de Cristo, é o período onde estamos com Cristo. Pois Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, se não há nenhuma condenação, então ninguém pode se rotular, se autorrotular de pecador. Podemos, sim, caso não vigiemos, cometer algum pecado, sim. Muitos até saem da igreja, saem da presença de Deus e voltam para o mundo e se entregam completamente para o alcoolismo, para o tabagismo, para a fornicação, para a prostituição e para tantas outras coisas mais. Porém, não me refiro a esses tais, me refiro àqueles que se mantêm na presença do Senhor. As promessas do Senhor para a igreja, será que Deus tem promessa para a sua igreja? Sim. O fim do poder do pecado. Primeiro, o fim do poder do pecado. Como isso? Em Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que coisa linda. O Senhor nos promete que o pecado não vai nos dominar. Afinal de contas, em João 1,29 está escrito o quê? Que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio para cobrir o pecado, como acontecia no tempo da lei. No tempo da lei, a lei somente cobria o pecado, porque o sangue dos animais é que cobria os pecados, pois não tinha condição de tirar os pecados. Mas o sangue de Jesus é diferente. Glória a Deus. A provisão em todas as nossas necessidades terrenas. Qual é a outra promessa do Senhor para a sua igreja? Provisão em todas as nossas necessidades terrenas, sejam financeiras, sejam quais forem. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso é promessa. É claro que essa promessa só tem valor para os que estão na presença de Deus. Não basta apenas ser intitulado crente, pertencer a uma igreja. Tem que estar vivendo a realidade do novo nascimento. Entende o que eu digo? Outra promessa do Senhor para a sua igreja: justiça divina para quem fizer alguma coisa errada. Olha isso. Colossenses 3,25 diz assim: mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, não existe no reino de Deus, na presença de Deus, impunidade, mas existe misericórdia para quem se arrepende de todo o coração. Existe compaixão, existe perdão, mas quando a pessoa é soberba e arrogante e não quer pedir perdão, não quer se arrepender dos seus pecados, então não existe outra alternativa senão ela colher o que ela plantou. E o que diz a Bíblia em Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. Muito bem, agora Deus vai impedir a entrada de injustos nos céus. Pessoas que vivem cometendo injustiça em relação à Bíblia, injustiça em relação às pessoas, e nunca se arrependem disso, não vai chegar no céu. 1 Coríntios 6,9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Em 1 Coríntios 6,9 está dizendo que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Está escrito. A gente não pode agora tentar passar um pano quente, tentar dar jeitinho. É o que está escrito e acabou. Não herdarão o reino de Deus. Tem que parar de cometer injustiça se alguém está cometendo. É claro que a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Essa palavra é para todo mundo, ninguém escapa dessa palavra. Aqui também está falando que tem a promessa do batismo com o Espírito Santo. Em Atos 1,4 está escrito assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Atos 1,5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ora,
essa promessa é para a igreja. Precisamos, aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, precisamos e precisam, esses tais, de levar a sério essa promessa e buscar o Senhor todos os dias, porque o batismo no Espírito Santo é uma promessa feita por quem não mente, por quem não engana, por quem não ilude. Glória a Deus. As promessas da justificação pela fé em Jesus. Você pode ser justificado pela fé em Jesus? Sim. Olha o que diz aqui, Romanos 4,13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Essa justiça da fé refere-se ao tempo da nova aliança, refere-se ao Senhor Jesus. Versículo 8 de Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, o Senhor prometeu também à igreja ser o seu sumo sacerdote para interceder por ela. Hoje, agora, o Senhor Jesus está como nosso sumo sacerdote, intercedendo por todos aqueles que estão seguindo ao Senhor Jesus fielmente. Hebreus 7,25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Glória a Deus. E também o Senhor prometeu arrebatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles para nos encontrar com o Senhor nos ares. Isso é promessa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E nós temos essa promessa feita por quem não mente, que é o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus. Então, temos que aguardar essa promessa. Como? Na presença do Senhor, imitando a Cristo, mas vendo como está o nosso coração. O nosso coração tem que estar limpo, as nossas mãos puras, e em todo tempo nós estamos que estar nos mantendo em santificação. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nunca foi tempo de contenda, e agora muito mais ainda não é tempo de contenda. Não contenda com ninguém, ainda que você tenha que sair com perdas, ok? Ainda que você tenha que sair com perdas. Na verdade, qual é a maior motivação das contendas? Perdas. Perda da razão, tipo assim, uma pessoa conversa uma coisa, você conversa outra, daqui a pouco essa pessoa tenta mostrar que a sua verdade não é verdade e assim começa uma discussão e cria-se uma contenda. Ou então, algum negócio feito onde a pessoa quer levar vantagem em você e você não quer deixar ela fazer isso, então não contenda. A não ser que seja um caso de justiça, então judicializa, mas não contenda. Então, meus amados, é tempo de nós vivermos uma vida completamente alegre, crendo nas promessas que o Senhor nos fez. As promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são para agora. As promessas de Deus, elas são feitas para nossa alegria. O que nós temos nessa terra? Nós temos nessa terra muitas coisas boas para o corpo, para a saúde, muitas coisas boas na área da tecnologia, não é? Porém, todavia, não podemos deixar de dar primazia aos interesses do Senhor, aos interesses do reino de Deus. Por isso a nossa vida precisa ser fundamentada nas coisas do Senhor. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento, sobre o qual nós não só construímos, mas também edificamos a nossa vida espiritual, a nossa fé, a nossa esperança. E por isso eu quero deixar para você essa palavra, para o seu coração,
compartilhe essa palavra com outras pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas agora podem estar um tanto assim, muito tristes, muito preocupadas por causa das viroses, não é? Por causa do corona, por causa de tantas outras coisas. Mas lembre-se, o Deus de paz, Ele é quem nos santifica em tudo. Conforme 1 Tessalonicenses 5,23. Ele nos santifica em tudo, e todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe, dê um like, porque vai ajudar muito o meu canal. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.